Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu preciso contar uma coisa aqui. Eu estou me segurando para não chorar, porque eu orei aqui agora, irmãos. Eu fiz uma oração aqui antes de gravar esse vídeo e eu senti, sabe, a presença de Deus, principalmente a teu respeito, porque Deus tem colocado muito no meu coração algo que vocês têm passado. Eu sinto que isso é uma conexão do Espírito Santo, sabe? É uma ligação tão forte que a gente tem. Eu já ouvi muitas pessoas comentar isso nas igrejas, onde eu vou pregar, e as pessoas sempre falam: pastor, é Deus, pastor, é Deus. Parece que muitas vezes você está sentado no sofá aqui em casa, falando comigo abertamente o que eu tenho passado. Irmãos, hoje não foi diferente. Eu senti aqui no meu coração que muitos de vocês pensaram assim: eu vou desistir, eu não dou conta mais, eu não aguento mais. Irmãos, vocês sabem que às vezes eu sou muito animado, eu gosto sempre de trazer uma mensagem de ânimo, de esperança, e hoje eu vou trazer essa mensagem, mas eu quero que você saiba que esse sofrimento que você tem passado não é para você pensar assim: eu devo estar fazendo alguma coisa errada, ou então eu tenho pouca fé, eu não consigo ser forte, perseverante como os outros irmãos. Não é para você ficar se culpando, porque na verdade tudo isso que você tem passado, esse cansaço, né, que bate muito forte no seu peito, na sua vida, na verdade isso tudo demonstra que você é uma pessoa comum. Você é uma pessoa que está lutando, que está querendo acertar, que está querendo caminhar com Deus, sabe? Quando Jesus estava no Getsemane, antes dele fazer a oração, que todos nós focamos nessa oração, né? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Antes disso, o que Jesus falou para os discípulos? A minha alma está profundamente abatida até a morte. E é como se Jesus dissesse para os discípulos: fiquem aqui comigo, orem por mim, eu estou muito triste, eu estou cansado, eu estou sentindo um peso espiritual muito grande, sabe, irmãos? E nem isso Jesus recebeu. Jesus, ele sofreu sozinho naquele lugar ali, até que a Bíblia diz que um anjo de Deus veio e consolou Jesus. Na verdade, ele não estava sozinho, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: esses momentos de oração, a oração da manhã, a oração da noite, tem sido um bálsamo na minha vida, porque quando eu compartilho com vocês, eu me fortaleço também, amém? E quando eu sinto, sabe, esse aperto no coração, eu sei que Deus revela isso justamente para trazer a cura, para trazer o refrigério. Irmão, sempre que Deus coloca esse peso que eu senti, sabe, muito forte, irmãos, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu tenho certeza que é porque Deus quer trazer o alívio para o seu coração, amém? E então eu comecei a orar, pedindo a Deus uma palavra. E eu quero compartilhar com você aqui 2 histórias de homens que sofreram, que passaram por lutas, e isso vai servir de alento para a sua alma, vai trazer uma paz. Eu creio que no final ali nós vamos orar, daqui a pouco nós já vamos orar, e eu quero muito que essa paz do nosso Senhor Jesus preencha o seu coração, amém? Irmãos, eu estava pensando aqui num momento muito difícil que eu passei na minha vida, que foi durante o período da faculdade. Olha, foi tão difícil porque eu não conseguia concentrar muito nas aulas, justamente porque Deus já tinha feito promessas na minha vida de que Ele iria me usar, no Brasil, fora do Brasil, e eu ficava questionando a Deus como que seria isso, como que tudo isso iria acontecer. Hoje eu olho para você, né, por mais que a gente está à distância, o fato de eu falar para milhares de pessoas todos os dias, isso me alegra muito e me faz ver o quanto a fidelidade de Deus é grande, porque se cumpriu exatamente como Deus falou. Deus disse que eu alcançaria muitas pessoas, e hoje eu sei que muitos de vocês até estão fora do Brasil, mas estão aqui todo dia orando, buscando a Deus. Mas eu me lembro que foi um período tão difícil, irmãos. E aí um dia um rapaz me viu, eu estava assim, lá na área externa da faculdade, deitado em cima de uma mesa de cimento, olhando para o alto, e eu me questionando: Senhor, como é que tudo vai acontecer? Deus, como é que o Senhor vai poder me usar? Porque eu sou tão falho, sou tão pequeno. E aí um rapaz, ele ficou muito preocupado. Ele chegou lá perto de mim e ele me perguntou por que eu estava chorando, se eu estava passando por uma dificuldade, uma situação difícil. E eu contei para ele, sabe, sobre as promessas de Deus. No final das contas, esse rapaz, ele saiu
agradecendo, olha, obrigado porque eu vim me preocupar com você e você acabou me consolando. Irmãos, a verdade é que eu consolei ele com as promessas de Deus, mas eu mesmo não estava vendo aquilo se cumprir na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muitas vezes você está precisando de oração e Deus ele vai te chamar para orar por alguém. Você já passou por isso? Às vezes você está passando por uma dificuldade e Deus vai dizer para você: eu quero que você vai fortalecer aquela pessoa, console aquela pessoa. Irmãos, e nesse período em que você vai lá, você abre mão da sua dor, do seu sofrimento e você decide encorajar a outra pessoa, é aí que o milagre acontece. É aí que o poder de Deus vem sobre a sua vida, porque no final, depois que você cuidou daquela pessoa, você sente um cuidado de Deus pela sua vida, uma paz tão incrível que só o Espírito Santo para colocar essa paz no seu coração. Então eu vou trazer aqui a história desses dois homens que fizeram exatamente isso. Você vai ficar emocionado e impressionado de ver como Deus trabalha na vida dos seus filhos. Amém? Antes de começar, você que é novo por aqui, eu já quero dizer uma coisa. Aqui nós não falamos de religião, aqui é somente a palavra de Deus. Irmãos, não perdemos tempo com coisas pequenas. Só falamos de um relacionamento que Deus quer ter com você através de Jesus. E se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, é só clicar nesse botãozinho embaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí, clique no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele e selecione a opção todas, tá bom? Eu quero te ajudar todo dia, então venha participar junto com a gente. Vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, esse momento de esgotamento, esse momento que você não tem força para nada, é justamente a oportunidade que Deus encontra para agir na sua vida. É a hora que você pensa assim, eu cheguei no meu limite. Que então, irmãos, a gente vê a mão de Deus abrindo o mar, sabe, na nossa frente, tirando toda a barreira, todo o empecilho. E hoje nós vamos meditar numa mensagem da Palavra de Deus que conta a história de um homem que chegou exatamente nessa situação de esgotamento. O nome dele era Jeremias. A gente conhece ele como profeta chorão, porque a missão que Deus deu para ele era muito dura. E por causa disso ele está sempre chorando, se lamentando. E por causa disso na Bíblia tem um livro escrito por ele chamado Lamentações. Mas enfim, irmãos, pensa comigo numa coisa. Ele foi chamado por Deus para entregar uma mensagem de arrependimento, só que era para um povo que tinha um coração duro, que não queria ouvir, que não queria mudar de vida. Então, ele pregava, ele alertava as pessoas, ele chorava por aquelas vidas e a resposta que ele recebia era sempre de zombaria, de perseguição, de desprezo. Então ele se sentia ainda mais sozinho, muitas vezes incompreendido, e apesar de Deus estar usando ele, ele não se via dessa maneira, como sendo uma bênção para as pessoas, para aquela geração. E quantos de nós nos sentimos assim, não é verdade? Você tenta fazer a coisa certa no seu trabalho e você é chamado de bobo, você é chamado de ignorante, as pessoas não dão a mínima para você. Ou então você tenta viver um casamento de acordo com a vontade de Deus e parece que o seu cônjuge não está na mesma pegada que você. A pessoa com quem você escolheu se casar parece que está desinteressada. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que vai ser sempre assim, mas eu quero dizer que isso pode acontecer na vida de qualquer um. Irmãos, essas frustrações, esse sentimento de ingratidão das pessoas, isso é mais comum do que a gente pensa. E a sensação é sempre a mesma. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que será que para mim tudo é mais difícil? Parece que as pessoas da igreja não passam a mesma coisa que eu. Irmãos, e foi nesse momento que Jeremias chegou no limite. Ele chegou num ponto tão difícil que ele desabafou com Deus de um jeito tão sincero, tão humano, que chega a nos assustar. Olha só o que ele disse lá em Jeremias capítulo 20, o versículo 7 ao versículo 9. Ele orou assim, ó Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. És mais forte que eu e prevaleceste. No entanto, eu sirvo de motivo de riso o dia todo. Todos zombam de mim. Quando falo é para gritar, violência e destruição. E é por isso que a mensagem do Senhor me trouxe insultos. Eles zombam de mim o dia inteiro. Mas se eu digo que nunca mais o mencionarei, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde em meu coração como fogo em meus ossos. Eu estou exausto de tentar contê-la. É simplesmente impossível.
Olha isso aqui, irmãos. Vamos olhar com calma essa passagem e eu quero ir refletindo com você algumas coisas que o profeta Jeremias disse. E ele começou essa oração dizendo assim, ó Senhor, tu me enganaste. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte, é muito profunda. Em vez de você ficar pensando assim, nossa, ele blasfemou contra Deus, nossa, ele falou uma coisa tão pesada contra Deus. Na verdade, irmão, sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim, Deus, o Senhor me chamou para essa missão, o Senhor me prometeu tantas coisas, mas o que eu estou vivendo hoje é um pesadelo. Eu estou me sentindo traído pelas pessoas, eu não estou vendo o resultado da minha obediência, da minha renúncia, da minha santificação, e a zombaria está tão grande que eu estou pensando em abandonar a minha missão. Irmãos, a verdade é que Jeremias, ele amava a Deus de todo o seu coração, mas ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele falou uma coisa que hoje para nós parece absurdo, mas na verdade foi de uma sinceridade incrível. E sabe, muitas vezes Deus deixa de operar na nossa vida porque a gente fica tentando passar uma imagem para Ele de quem a gente não é. Sabe você que tem tantas falhas e você fica tentando fazer aquela oração, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Deus da glória, Deus dos céus, e aí você fica falando palavras bonitas, tentando mostrar uma espiritualidade para Deus que Ele sabe que muitas vezes não faz parte da sua vida. Você é uma pessoa comum, você é uma pessoa que passa por batalhas, você é uma pessoa que tem muitas qualidades e Deus, Ele está olhando para dentro de você, Ele já sabe, muito antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que está no seu coração, amém? Então aprenda com o profeta Jeremias a ser sincero diante do Senhor, a falar exatamente o que você está passando. E aqui tem um detalhe muito interessante que muda toda a história, porque no final da oração ele fala assim, mas se eu digo, não lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, ou seja, o que ele pensou em fazer? Ele pensou em desistir, ele pensou em jogar a toalha, em chutar o balde, não é assim que a gente fala? Ou seja, ele disse, chega, eu cansei, eu não vou ser mais boca de Deus para levar pedrada das pessoas, eu vou simplesmente ficar na minha. Não falo mais de Deus para ninguém, não vou pregar mais, eu vou viver a minha vida em paz. E talvez você esteja se perguntando, né? Mas pastor, isso não é errado, pastor? Um profeta de Deus pode querer desistir? Irmãos, a pura verdade é que sim. Sabe, o profeta Jeremias era humano como você e eu. E é nessa humanidade que a gente vê o milagre acontecer, irmãos. Porque sabe o que aconteceu depois que ele se abriu? Ele mesmo respondeu à sua oração. Ele falou, olha, quando eu não quero mais pregar, quando eu penso que chegou o meu fim, é nessa hora que a palavra de Deus queima no meu coração e eu não aguento mais segurá-la para mim só. Eu preciso contar para as pessoas. É mais forte do que eu. É impossível eu guardar essa mensagem só para mim. Então aqui, irmãos, eu vejo um grande milagre de Deus, sabe por quê? A gente pensa em desistir, mas a gente nem sabe para onde vai. Lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou para os discípulos, olha, vocês também querem ir embora com a multidão? Vocês também querem me abandonar? E foi então que Pedro fez uma das declarações mais lindas de todas. Ele disse, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Então, irmãos, só Jesus tem a solução para a nossa vida e não adianta a gente querer sair da presença dele, porque ele sabe do que está no nosso coração. Inclusive, eu quero falar com você que se afastou do Senhor. Você que já não está mais na presença de Deus, na verdade, você simplesmente errou o alvo. Você está tentando resolver a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, o seu vazio interior, tentando preencher com o pecado, tentando preencher com tantas outras coisas que nunca vão te saciar. E se eu puder dar um conselho para você, é o seguinte, não perde mais tempo não. Não fica longe do Senhor mais não, sabe por quê? Você nunca vai encontrar a felicidade nas outras coisas, só Jesus pode te preencher de verdade. E o melhor que você pode fazer é ser sincero com Ele a partir de hoje. Mesmo que você esteja fraco, cometendo pecados que você fica muito triste por causa deles, mesmo assim não pare de orar, amém? Quando você pensa assim, eu não consigo mais, eu não dou conta. Irmãos, é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, amém? Glória a Deus, inclusive essa revelação de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, Deus entregou ao apóstolo Paulo.
E é sobre ele que eu quero falar, sabe? Porque a gente tem uma ideia sobre Paulo de que ele era o homem mais corajoso da história do cristianismo, o homem mais fiel a Deus, o homem mais ousado. E realmente, irmãos, eu não conheço outra pessoa assim. Mas eu quero te dizer que esse homem não era um grande homem de Deus justamente porque ele era ousado, não, mas porque ele dependia do Senhor. Mas porque ele decidiu não viver para si mesmo. E ele mesmo chegou a dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Então Paulo era um homem totalmente dependente do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, num determinado momento, em que ele estava lá em Corinto, uma cidade muito complicada, uma cidade cheia de idolatria e de muita gente que se levantava contra o Evangelho. E então Paulo estava pregando, mas a resistência era tão forte, as pessoas não queriam saber de Jesus. E a Bíblia conta então que mesmo ele sendo o grande apóstolo Paulo, ele de repente começou a ficar com muito medo. Ele pensou em recuar, talvez até em se calar. E então, numa noite, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele numa visão. Pensa nisso, o próprio Jesus aparecendo para você. Foi o que aconteceu com Paulo. E então a palavra diz lá em Atos capítulo 18, o versículo 9 e o versículo 10. Olha só o que o Senhor Jesus falou para ele. Numa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, Paulo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você, e ninguém lhe fará mal nem o ferirá, porque eu tenho muita gente que quer alcançar nesta cidade. Amém? Olha que interessante, irmãos, o mesmo Deus que acendeu a chama no coração de Jeremias, uma chama que queimou de dentro para fora, esse mesmo Deus agora está fortalecendo Paulo com uma promessa maravilhosa. E é interessante que para Jeremias a resposta foi o seguinte: Jeremias, sabe por que você não consegue parar de pregar sobre o meu nome? É porque esse fogo é maior do que você. Mas para o apóstolo Paulo a resposta foi o seguinte: não pare, Paulo, porque a minha presença é maior do que o seu medo. Irmãos, Deus sabia que Paulo estava com medo e a única coisa que poderia dar a ousadia, a vitória para ele, seria a presença do Senhor. Então, Deus prometeu o que para ele? A companhia, certo? Eu estou com você, Paulo. E da mesma forma o Senhor entregou um propósito. Ele falou: Paulo, tem muita gente nessa cidade que eu quero alcançar. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Que quando nós chegamos no nosso limite, quando a gente acha que não tem mais jeito, é aí que Deus começa uma nova história para nós. É aí que nós ouvimos a voz do Senhor, porque os dois quiseram se calar, os dois quiseram parar na caminhada, eles chegaram no limite. E da mesma forma, nos dois casos, Deus encorajou eles, enchendo eles com a presença, com o fogo do Espírito Santo, aleluia! E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, mas o meu fogo parece que está apagando, pastor. Eu não sinto mais essa vontade que o Senhor tanto fala. Eu não sinto essa força que o Senhor vive falando aqui. Irmãos, a verdade é que esse fogo não é um sentimento. O fogo é a palavra de Deus viva dentro de você. É a promessa que Deus já te entregou e você precisa se lembrar de coisas que vão te dar esperança. Porque os sentimentos, eles vêm e vão. O cansaço chega, a dor aperta, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então hoje Deus não está te pedindo para sentir esse fogo, Ele está te convidando a simplesmente não desistir, a dar o próximo passo, mesmo que você esteja se arrastando, mesmo que você não esteja com vontade de sorrir para as pessoas, continue firme na fé. Porque a fé não depende de sentimentos, é uma decisão que você toma no seu coração de não abandonar o barco, de não sair da presença de Deus, amém? Então, se você puder, deixe aqui um comentário, qual é o seu pedido de oração hoje? O que você quer que eu ore? Porque nós vamos levantar um clamor nesse exato momento. Como eu disse para vocês, eu senti uma presença diferente hoje, irmãos, uma presença muito forte, justamente hoje que eu estava pedindo uma palavra e Deus falou para mim o seguinte: ore especialmente pelos meus filhos que estão pensando em desistir de tudo, que estão querendo abandonar o barco. Ore por essas pessoas. Eu creio, irmãos, que Deus vai trazer um renovo. A palavra de Deus já começou a queimar no seu coração. Tá vendo como a palavra de Deus é poderosa? Ela é forte, ela queima de dentro para fora. É isso que você precisa na sua vida, se encher da palavra e do Espírito Santo. Amém? Se você foi tocado, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, e nós vamos já orar.
Eu tenho certeza que o Senhor está aqui no nosso meio. E no final da oração, eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas. Olha, tem tanta gente precisando ouvir uma palavra, irmãos, e você pode ser esse canal de bênção na vida de tantas pessoas. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco hoje. O Senhor nos trouxe consolo, alívio, refrigério para a nossa alma. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque nós temos uma vida, nós temos um corpo, uma mente, nós temos uma alma, nós temos uma família. Senhor, nós temos tantas coisas, Pai, tantos motivos para te agradecer. Pessoas que nos amam, Pai, nós temos tantos motivos e nós queremos te agradecer hoje, Pai, de todo o coração. Pai, muito obrigado também porque quando nós pensamos em desistir, até mesmo do Senhor, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nunca devolve na mesma moeda. O Senhor nunca nos acusa, nos joga pedra. Pelo contrário, o Senhor nos oferece um abraço, um consolo, porque o Senhor sabe do nosso íntimo. Nós não queremos sair da Tua presença, Senhor. Nós não queremos deixar de lado a graça que nos alcançou. E nós aprendemos aqui hoje que é justamente na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso, meu Pai, eu levanto a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe qual é a área em que a vontade de jogar tudo para o alto tem gritado mais forte. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, visita essa casa, visita esse coração, visita essa alma cansada. Onde houver esgotamento, Senhor, derrama do teu renovo espiritual, aleluia. Onde houver tristeza e choro, derrama do teu consolo, da tua paz que excede todo o entendimento. Oh, meu Deus, onde houver alguém que está passando pelo luto, a dor do luto, Senhor, é tão forte, é uma saudade tão apertada, tão difícil de superar, que a pessoa tem vontade de acabar com tudo, Pai. Na verdade, ela quer acabar com essa dor. Por isso, Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos e eu te peço aqui agora, tira com a tua mão, Senhor, tira essa dor no peito dessa mulher, no peito desse homem. Oh, meu Deus, essa pessoa muitas vezes chora de soluçar. Ela acha que não vai dar conta, mas Jesus, eu creio que o Senhor é aquele que derrama bálsamo sobre as nossas feridas. Tu és aquele que traz o consolo, Pai, que o mundo não pode oferecer. Nem as pessoas que nos amam, elas conseguem nos consolar. Esse fogo, Pai, do primeiro amor, esse fogo que cura as nossas feridas, Pai, que lava-nos do pecado, derrama sobre nós, Senhor. Tira, meu Pai, toda dor, todo aperto no peito, ó Deus, que o Senhor substitua essa dor por uma vontade de orar, o desejo de ler a Tua palavra. Oh, meu Pai, que a Tua palavra queime nos ossos dos Teus filhos de uma forma tão intensa que eles não consigam mais se calar, que eles não pensem mais em desistir, que o Teu poder, meu Pai, impulsione eles para frente, para que eles vivam o propósito, o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Ó Senhor, eu oro também por casamentos que estão a ponto de acabar, que estão por um fio, meu Pai. Eu oro também por esses pais que não aguentam mais, eles estão pensando em desistir dos seus filhos. Ó Senhor, eu oro também por pastores e líderes que pensaram em abandonar o ministério. Quantas pessoas, Senhor, estão pensando em desistir por causa da sua saúde, por causa das suas debilidades, das suas fraquezas. Ó Senhor Jesus, eu creio que hoje o Senhor está derramando do Teu poder, que eles sintam o Teu abraço e a Tua voz dizendo assim: não se desanime, não recue, não volte atrás, eu te amo com amor eterno. Oh, meu Pai, fala isso pra gente, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu abraço, do Teu cuidado. Eu oro nesse momento também, meu Pai, por cura. Cura esse corpo físico, Senhor. Que esse diagnóstico médico, meu Pai, seja revertido. Deus, eu creio que para Ti nada é impossível, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo que vem causando dor, desconforto, tudo aquilo que está desregulado nesse corpo, nesse organismo. Em nome de Jesus, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Pai, cura também as feridas da alma. Quantas pessoas estão com as emoções feridas
que toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo esgotamento mental seja repreendido e lançado por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Pai, que essa pessoa, quando ela for no médico, que ela possa receber um diagnóstico bom, que o médico possa reduzir a quantidade de remédios. Senhor, meu Deus, cura de dentro para fora. Quantas pessoas têm dificuldade em liberar o perdão? Quantas pessoas hoje sofrem a dor amarga de não perdoar quem os feriu, quem os machucou? Senhor, esse é um mandamento, Pai, que o Senhor capacite essa pessoa a obedecer a ordem de perdoar até mesmo os inimigos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora que haja salvação também neste lar. Essa pessoa que não foi salva ainda, que ainda não decidiu se quer seguir Jesus ou não. Oh, meu querido irmão, eu quero te dar essa oportunidade agora. Você, homem, mulher, você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, fale aí onde você está, fale com sinceridade. Repita essas palavras assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu desisto de tentar viver a minha vida com a minha própria força. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração com Teu sangue. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ó Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Aleluia, meu querido irmão, se você fez essa oração de todo o coração, creia que Jesus te salvou e que agora já não há mais barreiras para o amor de Deus te alcançar. Nada mais pode te separar desse amor e basta que você agora persevere na caminhada. Não desista, se santifique cada vez mais, se arrependa dos seus pecados e procure uma igreja que prega a palavra de Deus, procure caminhar com outros irmãos na mesma fé. Amém? Glória a Deus. Olha, eu fiquei muito feliz de ver o que Deus fez hoje aqui. Eu creio que você também. E agora eu peço que você compartilhe. É só você clicar no botãozinho embaixo do vídeo, compartilhar, envie no WhatsApp. Muita gente está esperando essa mensagem que você vai enviar para elas hoje, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, saiba que eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.